tudo bem, amigos? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo para falar sobre livros aqui no canal da Leitura Apaixonada. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle Possani. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro da trilogia da magia, de Nora Roberts. Esse se chama Dançando no Ar. Essa é a capa dele, muito bem desenhada. Eu amei esse livro, gente, gostei muito mesmo. Ele se passa, né, contando a história mais sobre magia. São três bruxas. Três bruxas que no passado, quando teve a época do caça aos bruxas, das bruxas de Salem, elas se reuniram, essas três, e elas conseguiram, através de um feitiço muito poderoso, elas fizeram um círculo, uma é a do ar, uma é a da terra e uma do fogo. Elas conseguiram, através desse poder da união, da amizade delas, do amor delas, fazer com que um pedaço de terra se desprendesse do continente, voasse pelo ar, através do oceano, se firmasse no meio do oceano e ficasse criando a Ilha das Três Irmãs. Essa é a lenda da Ilha das Três Irmãs que tem lá hoje. E aí começa a história sobre essa lenda também. Aí o principal, né, a personagem principal dessa trama é a Nell. A Nell, ela seria uma dessas bruxas. Mas o interessante desse livro também é que, assim, ele conta sobre a história dela, que teve um relacionamento abusivo com o marido. Ela teve um marido, onde ela foi casada por 3 anos, e ele era frio, calculista, manipulador, batia nela e abusava, assim, dela moralmente de muitas formas, diminuiu ela, fez ela perder sua autoestima. E ela conseguiu, com muito custo, depois ela se culpava sempre por causa disso. Ela não conseguia entender que era ele que era o mal da história. Ela, por muitas vezes, achava que ela tinha desobedecido ele. Ela tinha feito alguma coisa errada que causava essa fúria no marido dela. Mas então, finalmente, ela consegue, depois desses 3 anos, ela forja a sua própria morte e consegue se livrar dele. Opa, desculpa. Então, após esses 3 anos, ela forja a própria morte, consegue se livrar desse marido abusivo. Se livrar em partes, porque ela tem que forjar uma morte, né? Cometer alguns delitos, ela troca seu nome, que era Ellen, para Nell. Então, após alguns meses que ela fugiu dele, ela consegue estar vindo para essa Ilha das Três Irmãs. Ela vê um farol que tem imponente na ilha, em um quadro, e ela se sente atraída para ir para essa ilha. Conta-se na lenda que tem na ilha das bruxas que as herdeiras dessas 3 bruxas que criaram a ilha, algum tempo depois iriam se reunir novamente nessa ilha. Então a Nell vai para a ilha. Chegando na Ilha das Três Irmãs, ela logo consegue, por uma coincidência de uma pessoa que está saindo do emprego às pressas para ir um outro emprego, ela consegue um emprego na cafeteria como cozinheira. Uma coisa que ela sabe fazer com muita excelência, que é fazer os alimentos com muito carinho, com muita paixão. E o legal desse livro é que ele descreve, assim, muito os ambientes também. Depois ela consegue também morar no Chalé Amarelo, uma casa que eles alugam para ela. E lá ela começa a cultivar plantas, aí fala todas as propriedades da planta, descreve todo o cenário com muita riqueza de detalhes. Gostei muito dessa parte do livro, muito interessante, deixa a gente assim, com muita vontade de estar querendo estar naquela ilha, de estar querendo ver aquele cenário, sentindo assim os sentimentos dos personagens, né? Isso eu achei muito legal. Nossa, tá calor hoje. Eu vou até tomar uma aguinha aqui, só um minuto. Bom, continuando, gente. Então a Nell começa a se estabelecer na ilha, tá? Só mais um momento. Bom, então a Nell consegue se estabelecer na ilha. Tava acompanhando alguns apontamentos que eu fiz sobre o livro, né? Na minha resenha. Pra continuar. Aí ela consegue se firmar e aos poucos ela consegue descobrir que ela é capaz de fazer as coisas novamente,
que não foi nada culpa dela, que ela tem uma autossuficiência, que ela não pode deixar ninguém dizer o que ela tem que fazer. Essa é a parte legal. E aí ela começa a descobrir sobre a magia. Nessa livraria, ela vai ser cozinheira dentro de uma livraria. Tá? Ela vai tomar conta da cozinha que fica numa livraria. A dona da livraria é a Mia. Ela é a bruxa, conhecida como a bruxa boa, né, da ilha. Ela mora num lindo penhasco lá naquele farol, próximo do farol onde a Nell tinha visto que atraiu ela para essa ilha. E aí, logo que elas se encontram, elas percebem que tem uma atmosfera assim de... começa a ter umas luzes diferentes, umas faíscas que só elas percebem. Que existe uma magia nelas, né? E a Nell começa a descobrir isso. A Mia aos poucos vai ensinando ela também. Então a Nell, ela vai descobrindo a magia, vai descobrindo a sua força interior, a magia que ela tem por, assim, tem uma força interior nela que vai conseguir com que ela supere todos os traumas que ela teve. Ela consegue também se apaixonar novamente pelo Zack, que é o xerife da ilha. A irmã desse xerife, Zack, a Ripley, ela também é a terceira bruxa da história. Ela nega um pouco esses seus poderes, mas aos poucos, para proteger o irmão e a Nell, que eles vão se tornando amigas, ela começa a voltar a entender um pouco mais sobre esses poderes que ela havia praticado quando era mais jovem e agora ela estava querendo negar esses poderes. E então, a Nell se estabelece lá e consegue criar uma grande confiança. Esse é o ponto forte do livro. E o interessante, né, é que essa trama, ela se desenvolve, então, ela superando esse relacionamento abusivo que ela teve, conhecendo mais da magia. Aí agora, com um pouquinho de spoiler, né, o desfecho, só assim mesmo, não vou dar muito spoiler, só assim o desfecho mesmo do livro. No final, esse ex-marido dela, ele consegue, através de uma amiga, né, não vou dar mais detalhes, descobrir que ela estaria viva e ele vai para essa ilha atrás dela. Porque ele não suporta a ideia de... Para ele, ela pertence a ele. Não suporta a ideia de que ela esteja longe dele. Ele vai atrás. E com a magia interior delas, através da união, da amizade, do amor e de todos eles reunidos, as três bruxas, né, a Mia, a Ripley e a Nell, e também com a ajuda do Zack, o xerife da Ilha das Três Irmãs, eles vão conseguir ter um embate final contra esse ex-marido dela. Ele vai lá na ilha e acontecem algumas coisas, alguns perigos que eles correm e tem um embate final positivo. E aí eles conseguem prender ele e vão começar um processo contra ele. E aí então termina esse romance. É um livro que tem romance, tem aventura, tem magia. Eu achei ele assim muito leve e rápido de ler, né? E eu gostei muito, dei 5 estrelas, super recomendo. Ele é muito fofinho, né? Tem a trilogia. Eu acredito que os outros dois vão contar talvez a história das outras duas bruxas e depois ter um fechamento entre as três, né? E vamos então para o segundo livro, que deixa eu só pegar o nome aqui dele, tem aqui no final. Entre o Céu e a Terra, que é o segundo livro da trilogia. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Boas leituras, leiam esse livro, depois me contem o que vocês acharam. Eu super recomendo, ele é muito fofinho, viu? Tchau, fica com Deus.